Shalom, galera. Queria compartilhar algo com vocês, algo forte de Deus. Antes de começar, eu queria fazer uma oração. Amém? Então vamos lá. Amado Paizinho, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha agora, Senhor, para todos eles que vão olhar esse vídeo, Senhor. Que o Espírito Santo venha como uma espada, Senhor. Uma espada afiada de 2 gumes, Senhor. Que venha abrir, Senhor, o nosso entendimento. Venha abrir nossos corações, Senhor. E o nosso espírito, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nós podemos entender a Tua palavra, Senhor. Porque, Senhor, eu descobri que só desfruta, Senhor, daquilo que nós entendemos. Então, faça-nos entender. Eu te peço, amado Espírito Santo. Faça-nos compreender, Senhor, as Tuas coisas espirituais, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca agora, Senhor, em todos que estão vendo esse vídeo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Quero compartilhar com vocês o que nós somos. O que a gente realmente é. E o que nós somos também em Deus. Então eu faço uma pergunta para vocês. Nós somos um corpo que tem um espírito e uma alma? Ou nós somos um espírito que tem uma alma e um corpo? Eu venho dizer para vocês que nós somos um espírito. Né? Porque eu acredito que nós somos um espírito. Então vamos lá em João 4:24. Diz que Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Beleza? Então Deus é espírito. Continuar. Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu. Ele escolheu eu, escolheu você nele. Então, como se a gente estivesse dentro dele. Ele escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Olha só que interessante isso, né? Deus escolheu nele. Então, de onde é que a gente veio? Se ele já nos escolheu, no caso, ele já tinha nós antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, nós já existimos nele. Forte isso, né? Às vezes a gente entende, mas é difícil a gente compreender. Então, aonde está a nossa essência? Está lá em Deus. Né? E Deus é o que? Deus é Espírito. Então, nós estamos tão lá. Nós estávamos lá já. Então, onde é que é a nossa casa, né? A nossa casa é lá. A gente só vai voltar. Aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. A gente só vai voltar da onde nós saímos, que era de Deus. Esse Deus é tremendo demais, cara. Aleluia. Continuando lá em Filipenses 1:23 ao 25. Paulo ele entra numa crise, né, que ele não sabe, eu tô louco, como seria maravilhoso se eu fosse já pro céu, lá pro Pai, voltar para lá. Mas é bom também que eu fique aqui, porque assim eu posso, né, estar pregando o evangelho, posso estar, né, ensinando as pessoas ainda, curando as pessoas. Né, ele entra numa crise que ele não sabe qual que seria o melhor para ele, né. E se a gente for prestar bem atenção, ele diz assim, Paulo ele fala assim, ó, é bom que eu permaneça no corpo, né, a fim de pregar o evangelho para lá. Então que eu permaneça no corpo, o que ele está dizendo? Que ele é o corpo? Olha só, a mesma coisa que eu dizer, eu estou em casa aqui agora, né? É a mesma coisa eu dizer assim, é bom que eu permaneça em casa. Mas quem sou eu? A casa aqui ou eu sou eu? Né? Então Paulo está dizendo que ele é um espírito. É bom que eu permaneça no corpo. Né? Que eu permaneça no corpo. Dá para a gente entender que ele está dizendo que ele é um espírito, né? Que é o espírito que vai voltar para o Pai. Aleluia. Então nós podemos ver que a gente é um espírito. Vou pegar a Morgana aqui para ela me ajudar. Você quer a Morgana, para quem não conhece? Né? Se eu pegar o espírito e a alma da Morgana, a alma é onde estão nossos sentimentos, né? Que nós sentimos e tal, nossos prazeres. Se eu pegar o espírito e a alma da Morgana, botar em mim,
e pegar o meu espírito e a minha alma e pôr na Morgana. Quem é que vai ser que o Rodrigo é a Morgana? A gente é muito que a gente vê, né? Se eu vejo, aqui é a Morgana, ó, tô vendo ela, ó, né? Tô vendo o corpo dela, que é a Morgana. A gente é muito pelo que a gente vê, né? Mas na verdade, se a gente trocar, a Morgana vai acabar sendo aqui e eu vou acabar sendo aqui. Que loucura é isso, né? É como se fosse naquele filme lá, Se Eu Fosse Você. Entendeu? A gente é o que está dentro de nós. A gente está num corpo aqui por um curto período de tempo. Esse curto período de tempo é só o tempo que a gente vai estar na Terra. Então, que nós somos o que está dentro de nós. Então, logo nós somos um espírito que tem uma alma que está dentro de um corpo nesse curto período de tempo. Né? Que nem naquele filme ali, a gente vê que a pessoa troca de corpo, né, uma com a outra ali, né? Que um espírito vai para um e outro vai para o outro. E não tem, né, como tu querer, digamos que eu esteja ali na Morgana ali, não tem como eu querer ser ela, ser a Morgana só porque eu estou no corpo dela. Né? Eu vou ser eu, não adianta. Eu vou ter as mesmas vontades que eu tenho, eu vou pensar do mesmo jeito que eu penso, eu vou falar do mesmo jeito que eu falo, eu não vou conseguir usar a roupa dela, eu vou ter que usar as minhas roupas, porque eu não vou conseguir usar aquelas roupas ali. Então, entendeu? Isso é coisa que a gente, na real, a gente sabe que a gente é um espírito, né? Que a gente não é um corpo aqui que nós estamos vendo. Que nossa essência é o que está dentro de nós, é um espírito. A gente sabe, mas a gente às vezes não compreende, a gente não entende, né? Não cai aqui no nosso próprio espírito, no nosso coração, para nós entender. Né? Deus também, ele fala assim, ó, que ele escondeu tesouros em potes de barro. Então o pote de barro é o nosso corpo e o nosso tesouro aqui é o que está dentro. Os caras falam, né, nas igrejas, né, que o nome de igreja não é importante, né, não é mesmo. Porque quando Deus olha, ele vê uma igreja só. E Deus fala, se o nome de igreja fosse importante, a placa da igreja estaria dentro, né, não estaria fora na rua. É exatamente isso, o importante mesmo é o que está dentro de nós. Amém? Então aí nós podemos ver, né, então, que a gente é um espírito, né, para começar. A segunda parte é o que nós somos em Deus. Agora que é forte. Então vamos começar Vamos pensar aqui, né, que Deus, quando Ele nos fez, a palavra está escrita assim em Gênesis: façamos agora o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus está falando que iria fazer o homem muito parecido com Ele. Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, vamos fazer o homem. Se a gente for ver, em Gênesis ele sempre dá ordem: haja luz e houve luz, né? Que haja árvore, haja para tudo, ele só falou. E na hora de formar o homem, aleluia, ele teve todo o cuidado de, digamos assim, de descer lá do céu, vir formar o homem, pegar o barro com as próprias mãos dele, formar o homem. E façamos o homem a mais semelhança dele. Imagina que grandioso que é isso, cara. Deus tocou em nós, entendeu? E depois ele sopra o sopro de vida, representando a vida e representando automaticamente também o Espírito Santo. Aleluia. Como diz ali como diz aqui em Filipenses, né, 1, 23, 25. Não, desculpa. Efésios 1, 4. Diz que Deus nos escolheu nele, né? Nós estávamos dentro de Deus, né? Como a gente leu antes. Então pensa bem, né? A gente veio de Deus, a essência é de Deus. Olha que forte que é isso, né? Nós viemos de Deus. E o que Deus é? Deus é Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo. Certo? E o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. A gente sabe, né, que o Espírito Santo está dentro de nós, mas a gente consegue compreender e entender
que tem um Deus dentro de nós. E é o Espírito Santo, né? Deus é um Espírito, né? Então vamos pensar assim, né? Que a gente, aqui está o nosso Espírito, aqui está o Espírito de Deus, né? O próprio Deus. E se junta, né? Nosso Espírito com o dele e forma um Espírito. Né? A gente consegue compreender que tem um Deus aqui dentro de nós. E vamos mais a fundo aqui. Jesus fala lá em Lucas 17, 20 ao 21. Que o reino de Deus, não veio o reino de Deus com visível aparência. Né? Então o reino de Deus não é de se ver com os olhos da carne. E ele fala assim, muitos dirão, o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, mas o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está dentro de nós. E a gente logo pensa em reino, a gente pensa, né, num reino em algum lugar, né, que esteja um rei, né, um rei governando. Então quem é esse rei? É Jesus, né? Quando ele fala rei dos reis e senhor dos senhores, quem é o nosso rei? É ele. Quem é nosso senhor? É ele. Então ele é rei de reis. Ele é senhor de senhores. Vamos lá que eu estou quase chegando. Olha só, se o Espírito de Deus habita em nós, se eu conseguisse ver vocês dentro de vocês, o que eu ia ver dentro de vocês? Um Deus está aqui dentro. Né? Se eu olhar para vocês, dentro de vocês, eu vou ver o quê? Eu vou ver um Deus. Deus está dentro de nós. A gente consegue compreender uma coisa dessa, uma coisa tão grandiosa dessa. A gente às vezes fala, né? Espírito Santo, seja bem-vindo, Espírito Santo, derrama tua bênção, teus dons, Espírito Santo. Não que isso seja errado, porque como o Espírito Santo, Deus, ele é tão grande, tão imenso, que como ele está dentro de nós, ele está aqui em volta, ele está em volta do mundo todo e do universo todo. Então não é errado nós dizer também, seja bem-vindo, Espírito Santo, vem. Mas se a gente pensar, o Espírito Santo está dentro de nós. O reino está dentro de nós. Então os dons estão tudo aqui. Os dons de profetizar, os dons de cura, o dom de ensinar a palavra, o dom de servir. Está tudo aqui dentro. Então o que nós temos que fazer é só pôr para fora tudo que está dentro de nós. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente quer ouvir uma voz que venha de fora para dentro. E muitas vezes Deus fala com nós através do amado Espírito Santo que está dentro de nós. Vem falando aqui, ó, de dentro. A gente pensa às vezes que é a nossa própria voz, que nós falamos com nós mesmos. E é o Espírito Santo nos ministrando. Aleluia. E em Salmos 82, 6 diz: vós sois deuses e filho do Altíssimo todos vós. Olha que forte isso. Aqui na palavra diz: vós sois deuses com D minúsculo. Certo? Filhos do Altíssimo. E daí lá em João, Jesus cita a mesma coisa que está em Salmos. João 10, 34. Quando ele se diz filho de Deus, e os fariseus lá, os doutores da lei, né, que sabiam muito da palavra, eles dizem: que blasfêmia que tu diz, como tu, homem, diz que é filho de Deus. Ele diz, na escritura não está escrito vós sois deuses, com D minúsculo. Então a gente consegue compreender que a gente, de certa forma, a gente é um Deus. Deus está dentro de nós. Deus está dentro de vocês. Cara, isso é muito forte, isso é muito grandioso. A gente não entende quem a gente é, cara. A importância que a gente tem, cara. O cuidado que Deus tem conosco. O quanto Ele nos ama, o quanto nós somos importantes para Ele. Você já parou para pensar que depois de Deus somos nós? Nós somos as coisas mais importantes? Primeiro é Deus e depois é o homem. Nem anjo, nem demônio, nem animal, nem o mundo. Nada, 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 nada. Além de Deus é mais importante que nós. Caramba, rapaz do céu. Os anjos estão aqui para nos cuidar e para nos servir. Né? Os anjos cuidam de nós. Cara, olha a importância que a gente tem, cara. Eu tava lá no aprisco do Edson,
E o tema era falar de mães. E daí as pessoas falando das mães dela, né? Tu via assim a alegria expressada no rosto das pessoas falando de mãe. Meu Deus, minha mãe é muito maravilhosa, minha mãe como gosta de mim. Minha mãe, se eu saio, ela não dorme, ela se preocupa comigo. E eu vendo aquilo em negócio, Deus ministrando comigo no meu coração, me levou na palavra. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Logo eu vou estar esquecendo de vocês. Logo eu, né? Logo eu. Vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos. Imagina eu. Cara, se uma mãe é maravilhosa por um filho, se nós somos extremamente gratos por uma mãe, imagina como nós não vamos ser com Deus. O quão Deus é maravilhoso com nós. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que pegar isso aí. Parece ser uma blasfêmia mesmo. Tu quer te comparar a Deus? Não sou eu que estou me comparando a Ele. É Ele que quer que eu seja como Ele é. Sempre foi Ele. Aleluia. Mas acho que isso é muito blasfêmia, cara. Isso acho que está faltando humildade para ti. Mas a humildade, ela não é pensar menos de si. A humildade é pensar menos em si mesmo. Em si. Cara, a palavra diz, cara, que o Espírito Santo está dentro de mim. Cara, eu só vejo que eu sou tão importante para Deus. Né? Então, eu acredito mesmo que a gente é tremendamente especial para Deus. E que nós devemos começar a entender isso e caminhar nesse propósito aí. Que Deus, como Deus nos compara, como Deus quer que nós sejamos que nem Ele, parecidos com Ele. Né? Ele diz que Ele é o nosso Pai. Tá? E nós somos os filhos dele. Só para nós entender melhor, eu não posso tomar o lugar do meu pai. Né? Não tem como o filho tomar um lugar de um pai. O pai é o pai, ele sempre vai ser o pai. Né? Ele tem a posição dele de pai, de Deus Supremo. Mas eu sou filho dele. Eu sou semelhante a ele. Eu tenho muitas coisas parecidas com ele. Eu vim de dentro dele. Ele me formou. Ele me fez parecido com ele. Ele quer que eu seja parecido com ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos começar a olhar mais para dentro de nós, não no nosso exterior. Vamos ver, se eu olhar para dentro de vocês, eu vou ver um Deus aí dentro, cara. Nós somos deuses de D minúsculo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então é isso aí, galera. Vamos olhar mais para dentro de nós, que o importante é o que está dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.